When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. Today, he, after his dying, to give forth the blood cell to break, that through the blood of Jesus Christ, a church could be sanctified and put in order. E agora, hoje, ele, depois da sua morte, para dar a célula de sangue, para romper, para que através do sangue de Jesus Cristo, uma igreja pudesse ser santificada e colocada em ordem. That the great Holy Spirit, which is the life of the vine, the eternal life of the vine, that Holy Spirit could pulsate into every member of the church of the living God. Para que o grande Espírito Santo, que é a vida da videira, a vida eterna da videira, esse Espírito Santo pudesse ser impulsionado para dentro de cada membro da igreja do Deus vivo. No wonder they're odd and peculiar people. No wonder they act strange. They don't have no more affairs of this world, for they are dead and buried in Christ, and have raised to a new life to be the first fruits of them that enjoy the spiritual resurrection. Não é de admirar que seja um povo estranho e peculiar. Não é de admirar que eles ajam de modo estranho. Eles não têm mais envolvimentos com as coisas deste mundo, porque estão mortos e sepultados em Cristo e ressuscitaram para uma nova vida, para serem as primícias daqueles que desfrutam da ressurreição espiritual. That the Holy Spirit would go through every member and would show forth the glory of God, like God showed Egypt when he brought forth the vine. Para que o Espírito Santo passe por cada membro e mostre a glória de Deus, como Deus mostrou ao Egito quando ele manifestou a vinha. Now there is a wild vine. The Bible speaks of it in 2 Kings. And did you notice when this preacher went out to gather peas, he got off the wild vine. Those wild vines must grow close to a seminary somewhere, because it was at the school of the prophets. Agora, há uma videira brava. A Bíblia fala disso em 2 Reis. E notaram que, quando este pregador saiu para apanhar ervilhas, ele colheu da videira brava. Essas videiras bravas devem ter crescido perto de um seminário, em algum lugar, porque isso foi na escola dos profetas. And he picked a lap full of gourds, threw them into a kettle, and tried to mix it with real, genuine pottage. And they cried out for death in the pot. E ele colheu uma capa cheia de cabaças, ele as jogou num caldeirão e tentou misturá-las com caldo verdadeiro e genuíno. E eles clamaram, a morte na panela. Brother, there is a wild vine soul. And it grows around creeds, denominations. And when it gets out there, it shuts off all the spiritual joy. And the first thing you know, that vine is dead. Irmão, há uma videira brava desenvolvida e cresce ao redor de credo, denominação. E quando chega lá, interrompe toda a alegria espiritual. E quando se percebe, essa videira está morta. But God is determined that his vine won't die. So he plucks it up out of those creeds and fills it with the Holy Ghost and sets it down in Jesus Christ's name. Hallelujah. Mas Deus está decidido a não deixar sua videira morrer. Assim, ele a arrancou daqueles credos e a enche com o Espírito Santo e a estabelece em nome de Jesus Cristo. There's that
feel the presence of the living God, watching Him move and do the things that He did when He was here on earth. Aí essa igreja pode pulsar e viver e desfrutar, sentir a presença do Deus vivo, observando-o mover-se e fazer as coisas que fez quando esteve aqui na terra. Why? His branches, His connection, His roots, His beginning was God. He was a lamb slain before the foundation of the world. Before there was a world, He was with God. Porque suas varas, sua conexão, sua raiz, seu princípio foi Deus. Ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse um mundo, ele estava com Deus. He was the root and the offspring of David, the morning star, the lily of the valley. There He was. Ele era a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale. Esse era ele. His roots are wrapped around God, around the throne, around the kingdom of God. His roots are wrapped. His life spread forth to the earth. Suas raízes estão entrelaçadas em torno de Deus, em torno do trono, em torno do reino de Deus. Suas raízes estão entrelaçadas, sua vida se estendeu à terra. And He gave His life that He might go back to the roots and pulsate again to bring forth branches out of that vine, which is His church, showing forth the same results that He did when He was here on earth, to make Him the same yesterday, today, and forever. E ele entregou a sua vida para que ele pudesse voltar às raízes e pulsar novamente, para produzir varas dessa videira, que é a sua igreja, manifestando os mesmos resultados que ele manifestou quando esteve aqui na terra, para torná-lo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, Church of the Living God, believe this. It's truth. There He is. When the true Spirit of God moves upon the believer, whatever the Scripture says, you'll say, Amen. Ó igreja do Deus vivo, creia nisto, a verdade. Lá está ele, quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente. O que quer que a Escritura diga, ele dirá, Amém. Why, it's the Holy Ghost that wrote the Bible. Is in Him, pulsating His life. He don't care who's sitting around or what anybody else says. It'll always divvy with the Word. Porque é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia que está nele, pulsando a vida dele. Ele não se importa com quem está sentado por perto ou com o que alguém diga. Sempre estará alinhado com a palavra. There is a false. It's gorge, it's off of a wild vine. It's a great vine. Covers all the earth. But it's death. A lot of that's been cast among the people. Há uma falsa, são cabaças, são da videira brava. É uma grande videira, cobre toda a terra, mas é morte. Muito disso foi lançado entre as pessoas. But remember, meal brings it back to life. Amen. Look it up and set it by a goodly place, which is Christ Jesus. Whatever His word is, let it be amen to you. Mas lembre-se, farinha atrás de volta à vida. Arranca e planta num lugar agradável que é Cristo Jesus. Qualquer que seja sua palavra, que seja amém para você. Then the Spirit of God, then spiritual joy will flow like the river. He'd be like a man, a tree that's planted by the rivers of water. Então o Espírito de Deus, a alegria espiritual fluirá como o rio. Ele seria como um varão, uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água. His leaves shall not wither. He'll not sit in the seat of the scornful or the unbeliever or the ungodly person that lives after the things of the world. But he'll bring forth fruits in his season. Suas folhas não cairão. Ele não se assentará na roda dos escarnecedores ou dos incrédulos ou dos ímpios que vivem atrás das coisas do mundo. Mas dará frutos na estação própria. What kind of fruit? If you're planted in Christ, you'll bring spiritual fruit. The
spiritual fruits of the Holy Spirit. The Holy Ghost lives in you. Que tipo de fruto? Se você está plantado em Cristo, você dará fruto espiritual. Frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. It was well spoke by the woman at the well. In closing, we'd say this. She said, when she seen him, he looked like an ordinary man. There wasn't nothing conspicuous about it, conspicuous rather. For the Scripture said there's no beauty we should desire him. We hid our faces from him. Foi bem falado pela mulher junto ao poço. Encerrando, nós diríamos isto. Ela disse, quando o ouviu, ele parecia um homem comum. Não havia nada notando sobre isto, notável, melhor dizendo, porque a Escritura disse, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nós escondemos dele o rosto. And they do the same thing today. If they're not thriving off of the spiritual fruits of the Spirit, if they're not thriving upon the things that pertains to God, Christ is an ugly thing to them. A bunch of holy rollers, a bunch of crazy people. It hasn't got their right mind. E fazem a mesma coisa hoje, se não estão prosperando dos frutos espirituais do Espírito, se não estão prosperando nas coisas que pertencem a Deus. Cristo é uma coisa feia para eles. Um bando de santos roladores, um bando de loucos que não tem seu juízo perfeito. But to the believer, he embraces it, his life eternal. Nothing can separate us from the love of God, neither death nor sorrow nor famine, or nothing can separate us. We're eternally secured in his grace. There we are. When he embraces that cross. Mas para o crente, ele abraça isto. É vida eterna. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem tristeza, nem fome. Ou nada nos pode separar. Estamos eternamente seguros em seus braços. Aí está, quando se abraça àquela cruz. The woman said, when he asked the question, would you bring me a drink? She said, it's not customary for you, a man, a Jew, to ask the Samaritan, myself, such a question. A mulher disse quando ele fez a pergunta, poderia me trazer de beber? Ela disse, mas não é habitual que tu, um homem, um judeu, peça tal coisa a mim, uma samaritana. He said, but if you knew, otherwise like this, if you knew how close you was to the fountain of life, I'd give you waters that you wouldn't come here to draw. Ele disse, mas se tu conheceras, em outras palavras, como isto, se tu conheceras quão perto estás da fonte da vida, eu te daria água que tu não virias aqui para tirar. I'll transplant you, you Samaritan. I'll bring you, you sinner. That's an unbeliever and doesn't believe in it. If you'll only let me pluck you up this morning, he says, I'll plant you by the rivers of water. Eu te transplantarei, samaritana. Eu te trarei, pecadora. Esse é o incrédulo e não crê nisto. Só se me deixares arrancar-te esta manhã, ele disse, eu te plantarei junto aos ribeiros de água. I'll put you in a position by the baptism of the Holy Spirit that you'll believe every word that I say is the truth. You just let me pluck you up this morning. You'd be a good branch. Eu te colocarei numa posição pelo batismo do Espírito Santo que crerás em cada palavra que eu digo que é a verdade. Se apenas me deixares arrancar-te esta manhã, tu serás uma boa vara. You don't belong in that wild vineyard. You belong over here, so let me pluck you up and plant you in my name by the side of the rivers, every tributary of God's word. Tu não pertences àquela vinha brava. Tu pertences aqui, por isso deixa-me arrancar-te, plantar-te, meu nome, ao lado dos ribeiros, cada afluente da palavra de Deus. For every word of God is true. Every divine promise is the truth. I'll plant you by the rivers
of one water, one God. Porque cada palavra de Deus é verdadeira, cada palavra divina é a verdade. Eu te plantarei junto aos ribeiros de uma água. Um Deus. You'll bring forth fruit in your season. Your leaves shall not wither, and whatsoever you do will prosper. You'll stand when there's no other place to stand. You'll stand anyhow, knowing that God made the promise. E tu darás fruto na tua estação. As tuas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Tu subsistirás quando não houver outro lugar para subsistir. Tu subsistirás de uma maneira ou de outra, sabendo que Deus fez a promessa. Let me pluck you up, he says, and plant you over here by this water that you don't have to run to these creed places and denominational places to find. You can't find it there anyhow. Deixa-me arrancar-te, ele disse, e plantar-te aqui junto a esta água, para que tu não tenhas de correr para esses lugares de credo e lugares denominacionais para encontrar. Tu não podes encontrar isto lá de qualquer maneira. Let me pluck you up with this old dry well here. That you have to take 10 buckets and rattle and fuss and drink a little and come back and drink a little. Deixa-me arrancar-te junto a este velho poço seco aqui, que tu tens de pegar baldes de lata e chacoalhar e fazer barulho e beber um pouco, e voltar e beber um pouco. I'll give you eternal life. Joy is just like a well bubbling up unto everlasting. Amen. Hallelujah. Let me do that for you. Christ said to the woman, the sinner, Eu te darei a vida eterna, alegria. Exatamente como uma fonte, borbulhando para a vida eterna. Deixa-me fazer isso por ti, Cristo disse à mulher, à pecadora. and he says the same thing to the church this morning. You know there is a God, you believe there is a God. But in your affiliation, something cuts you off. You're in a desert. There's no spiritual joy. E ele diz a mesma coisa à igreja esta manhã. Você sabe que há um Deus. Você crê que há um Deus, mas em sua afiliação algo o cortou. Você está no deserto. Não há alegria espiritual. You'd like to feel like they did on the day of Pentecost. Wouldn't you love to have the joy they had when God poured his life into the first branch of the tree? That tree began to act like drunken people. They staggered under the impact of the Spirit. Você gostaria de se sentir como eles no dia de Pentecostes? Você não adoraria ter a alegria que eles tinham? Quando Deus derramou sua vida na primeira vara da árvore, aquela árvore começou a agir como pessoas embriagadas. Elas cambalearam sob o impacto do Espírito. Lovely, holy little women like the Virgin Mary out there acting like she was drunken, or she was drunk upon the Spirit. Pequenas mulheres admiráveis e santas como a Virgem Maria, lá fora, agindo como se estivesse embriagada. Oh, ela estava embriagada no Espírito. And she tried to talk and she could not. She had stammering lips, which means cloven. Just a stammer, trying to say something. She was so full of the Spirit she couldn't say it. Stammer lips, and all of a sudden with another language they broke out. E ela tentou falar e não conseguiu. Ela tinha lábios gaguejantes, o que significa repartidos, gaguejar, tentando dizer alguma coisa. Ela estava tão cheia do Espírito que não conseguia dizer lábios gaguejantes. Então, de repente, com outra língua, eles falaram. And a little preacher that didn't know enough to write his own name on a piece of paper turned over a soapbox or something or a stump and jumped on it. E um pequeno pregador que não sabia o suficiente para escrever seu próprio nome num pedaço de papel virou uma caixa de sabão ou alguma coisa, ou um toco e subiu nele. When them unbelievers begin to say, these men are drunk, that's that bunch of holy rollers. This little fella picked up the Scripture. Not a creed book, but the Scripture. Bem, aqueles descrentes começaram a dizer, estes estão embriagados. Esse é aquele bando de santos roladores. Este pequeno indivíduo pegou a Escritura. Não um livro de credo, mas a Escritura. Said, ye men of Israel, you that dwell in Jerusalem,
going unto you. For these are not drunk, as you think they are, seeing it's the third hour day, but this is that which is spoke of by the prophet Joel. It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit. That's what's pulsating them. Disse, varões de Israel e os que habitais em Jerusalém, que isto vos seja notório, porque estes não estão embriagados, como pensais que estão, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei. Era isso o que os estava impulsionando. Would you like to be plucked out of an old creed of some sort and set by the fountains of life? Word, peace like a river. Você gostaria de ser arrancado de algum tipo de credo velho e posto junto às fontes da vida, onde há paz como um rio? Death itself! To a little boy standing under, filled with cancer. But has received the Holy Ghost. And the doctors tell him he's dying. His father asked him, Are you afraid? A própria morte, há um garotinho que se encontra lá, cheio de câncer, mas que recebeu o Espírito Santo. E os médicos lhe dizem que ele está morrendo. Seu pai lhe perguntou, você está com medo? He said, I am ready. I'm ready to leave a testimony to this world. Bury me in red. For it'll be a sign that the blood of Jesus Christ has covered me. Ele disse, estou pronto, e para deixar um testemunho a este mundo, enterre-me vestido de vermelho, porque será um sinal de que o sangue de Jesus Cristo me cobriu. That's what it does. Joy like a river can walk in the face of death, walk in the face of the world, walk in the face of temptation, stand before critics and shine like an angel. É o que isto faz. Alegria como um rio. Pode andar diante da morte, andar diante do mundo, andar diante da tentação, ficar diante de críticos e brilhar como um anjo. Why? Your life is not your own. You are dead, and you're buried in the name of Jesus Christ and raised again to new life. Por quê? Sua vida não é sua própria. Você está morto e está sepultado em nome de Jesus Cristo e ressuscitado a uma nova vida. He can pulsate through you His blessings, bring forth a branches that's connected with the vine. I'll put them in a choice place. God said His Son was His choice. Ele pode pulsar através de você sua bênção e produzir varas que estão ligadas à videira. Eu os colocarei num lugar escolhido. Deus disse que seu filho era sua escolha. How do you get in Christ? What did Peter say on the day of Pentecost? How to enter Christ? He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. For the promise is unto you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Como se entra em Cristo? O que Pedro disse no dia de Pentecostes sobre como entrar em Cristo? Ele disse, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. That included you that's called. Repent, be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of your sins. The promise is unto you. Isso inclui você, o chamado. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão do vosso pecado. A promessa vos diz respeito a vós. Oh, brother, the true Spirit of God will pulsate on that. So that's the truth. What's them gourds and wild vines? But the true Spirit of God that wants to be planted in a choice place for the fruits of the Spirit. Oh, irmão, o verdadeiro Espírito de Deus pulsará baseado nisso. Dirá, essa é a verdade.
Observe aquelas cabaças e a videira brava. Mas o verdadeiro Espírito de Deus, esse quer ser plantado num lugar escolhido, onde tem os frutos do Espírito. What did Jesus do then? He said, being that that woman wants to accept that, she said, Lord, give me that water. I want that water. E o que Jesus fez então? Ele disse, sendo que essa mulher quer aceitar que... Ela disse, Senhor, dá-me dessa água. Eu quero essa água. Then leave your old pot set there. You don't need that kind of a water pot no more. You don't need your letter to your creed. Amen. Leave your self-styled Presbyterian, Baptist, Methodist, Pentecostal ways. Lay behind. Come up to the fountain here. And I'll so fill you with joy that'll flow like the river. Disse, deixa teu velho cântaro ficar aí. Tu não precisas mais desse tipo de cântaro. Tu não precisas da tua carta para o teu credo. Deixa a tua suposta maneira presbiteriana, batista, metodista, pentecostal ficar para trás. Sobe para a fonte aqui, e de tal modo te encherei de alegria que fluirá como o rio. As the old darky said, I got peace like the river. Amen. Flows day and night in the face of death. It flows just the same. Paul said, death, where is your sting, and grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ. Certainly. Como o senhor negro dizia, tenho paz como o rio. Flui dia e noite. Diante da morte, flui da mesma maneira. Paulo disse, onde está a morte, o teu aguilhão? Inferno, a tua vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, certamente. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus glowing on before. For Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word? Into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus glowing on before. We are